Bem-vindo ao podcast Zeitgeist, o espaço de reflexão acadêmica dedicado ao desenvolvimento crítico, metodológico e interdisciplinar do direito, e no episódio de hoje falaremos sobre o capítulo 2, Direito e Moral, da obra Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen. E que obra, hein? Um trabalho que, olha, mudou completamente a forma como a gente pensa o direito no século XX. Totalmente. E são 8 capítulos bem densos. A nossa ideia aqui é justamente dar a cada um a atenção que merece. Exato. Por isso, hoje, a nossa análise vai ser focada exclusivamente no capítulo 2. E ele já começa, assim, com uma provocação que incomoda muita gente até hoje. E qual seria? Porque, instintivamente, a gente tende a pensar que direito e moral andam de mãos dadas, né? Uma lei, para ser uma boa lei, tem que ser justa, tem que ser moral. Kelsen, pelo que eu entendi, chega e chuta o tabuleiro. Exatamente. Ele propõe algo que para a época era muito radical. Ele queria construir uma teoria pura do direito. Pura? Pura como... Pura no sentido de limpa, sabe? Livre de contaminações. Ele queria olhar para o direito e enxergar apenas direito, sem misturar com sociologia, com psicologia e, principalmente, sem misturar com juízos de valor, com o que a gente acha que é certo ou errado. Ele queria tratar o direito como uma ciência, então. É isso, uma ciência exata. Ok, vamos analisar isso. Se o objetivo é essa pureza, a primeira coisa a ser purificada é essa relação quase simbiótica com a moral. Sem dúvida. Se tanto o direito quanto a moral são basicamente conjuntos de regras que dizem faça isso ou não faça aquilo, onde que Kelsen encontra a diferença fundamental? Porque se a gente olha o conteúdo, eles são muito parecidos. A moral diz não roube, o Código Penal também. A sacada dele é genial. Ele diz que a diferença não está no que, mas no como. Não é o conteúdo da norma que define o direito, mas a sua forma. E a definição que ele nos dá é a chave de tudo. Ele diz: o direito é uma ordem de coação socialmente organizada. Uma ordem de coação socialmente organizada. Essa frase soa importante e um pouco intimidadora. Vamos desmontar ela? Vamos. Coação, para começar. É o uso da força, a sanção, a punição. Isso. É a ideia de que se você não seguir a norma, algo desagradável vai acontecer com você. E essa consequência é imposta à força. Uma multa, a perda de um bem. A restrição da sua liberdade. Mas a parte crucial, a que realmente separa o direito de todo o resto, é o socialmente organizada. O que isso quer dizer na prática? Que não é o caos, que não é qualquer um que pode sair aplicando a força. Pensa assim. Qual a diferença real entre, sei lá, o fisco te cobrando um imposto sob pena de multa e penhora e um agiota exigindo o pagamento de uma dívida sob ameaça? Nos dois casos, tem uma ordem e uma ameaça de coação se ela não for cumprida. Kelsen diria que a diferença fundamental não é moral, afinal, os dois querem o seu dinheiro. Certo. A diferença é que a cobrança do fisco é socialmente organizada. Entendi. É um sistema previsível. Existe um conjunto de regras que diz quem pode cobrar, como pode cobrar, o que acontece se não pagar. Exato. E as pessoas que aplicam essa coação, o juiz, o oficial de justiça, são agentes designados pela comunidade para fazer exatamente isso. Não é a vontade arbitrária de um indivíduo. Perfeito. É essa estrutura, essa organização social, que transforma um simples ato de força em um ato de direito. O agiota é só um cara forte. O Estado é um sistema organizado de aplicação da força. Mas a moral também não tem as suas formas de coação? Se alguém faz algo que é considerado imoral pela comunidade, essa pessoa pode sofrer o ostracismo, a desaprovação, a famosa vergonha social. Isso não é um tipo de sanção. É uma sanção, sem dúvida. Mas ela não é organizada do mesmo jeito. E para explicar isso, Kelsen usa um exemplo que eu acho genial. O Sermão da Montanha. Certo. Nele, Jesus prega uma moral que rejeita a retribuição imediata. O olho por olho, dente por dente. A orientação é não revidar o mal com o mal.
Uhum. Mas isso não quer dizer que não existam consequências. De forma alguma. A moral do Sermão da Montanha não ignora a punição, mas, digamos assim, ela terceiriza para o além. Como assim? Terceiriza? A recompensa para os justos e a punição para os pecadores vão acontecer em outra esfera, aplicadas por uma força divina depois da vida. Kelsen chama isso de sanção transcendente. Ah, porque ela transcende a nossa sociedade. Acontece fora do nosso mundo. Exatamente. E o direito, por outro lado, age aqui e agora. Certo. A sanção jurídica é imanente, ela acontece dentro do nosso mundo, é aplicada por nós, enquanto sociedade, de forma organizada e previsível. A multa de trânsito chega pelo correio, o mandado de prisão é cumprido pela polícia. A diferença não é se há sanção, mas quem a aplica, onde e como. Espera um pouco. Se a grande diferença é apenas a sanção ser organizada, isso nos leva a um lugar bem desconfortável. Uhum. Quer dizer que uma lei pode ser monstruosamente injusta, mas se ela foi criada seguindo as regras e tem um sistema para aplicá-la, ela é válida. Onde fica a justiça nisso tudo? E essa é exatamente a conclusão mais polêmica e, para Kelsen, a mais importante da teoria dele. Do ponto de vista de uma ciência jurídica pura, a resposta é sim. Sim, uma lei não precisa ser justa para ser válida. A exigência de que o direito seja moral é um ideal, uma aspiração, algo que Kelsen associa à doutrina do direito natural, mas não é um requisito para a existência do direito positivo, quer dizer, o direito que de fato existe no mundo. Mas isso é muito radical. Então, na visão de Kelsen, e vamos levar isso à sua conclusão mais extrema e, perturbadora, Certo. as leis da Alemanha nazista que perseguiam judeus, que legalizaram atrocidades, por terem sido criadas de acordo com o procedimento legal da época, eram direito válido. Isso soa terrivelmente errado. É a pergunta de $1 milhão, e a que mais usam para criticar Kelsen. E a resposta dele, fria e científica, seria: sim, do ponto de vista da ciência jurídica, aquelas normas eram direito válido. Uau! Elas foram promulgadas pela autoridade competente, seguiam uma estrutura formal e eram aplicadas por um aparato estatal organizado. O que ele diria, e essa é a distinção crucial, é que o cientista do direito, ao descrever aquele sistema como direito, não está fazendo um julgamento de valor. Ele não está dizendo que era bom? Exato, ele não está dizendo que aquele direito era bom, justo ou correto. Ele está apenas descrevendo o objeto de estudo dele, como um biólogo descrevendo um vírus letal. O biólogo não aprova o vírus, ele apenas descreve como ele funciona. É a analogia perfeita. Para Kelsen, a função do cientista do direito é descrever o direito como ele é, seja o da Suíça democrática ou de uma tirania brutal. Certo. A questão de saber se esse direito é justo ou se ele deve ser obedecido é uma pergunta para a ética, para a filosofia política, para a consciência de cada um. Mas é uma pergunta que está fora do campo da ciência jurídica pura. Misturar as duas coisas é contaminar a análise. Entendi a lógica, embora ela continue sendo desconfortável. Mas isso me leva a outra questão. Por que Kelsen era tão obcecado em expulsar a moral da análise do direito? O que ele via de tão problemático nela? O problema para ele era a falta de um padrão único. Ele argumenta de forma muito convincente que não existe a moral como se fosse uma entidade única, universal, imutável. Ah, claro. O que existe na realidade são inúmeros sistemas de moral, que são diferentes, contraditórios e vivem em conflito. Faz todo sentido. O que é moralmente aceitável para um grupo religioso pode ser inaceitável para um grupo secular. O que é um pilar da moralidade numa cultura oriental pode ser totalmente estranho para uma ocidental. Exato. E mesmo dentro de uma mesma sociedade, as concepções morais variam drasticamente. Pense em rebates como, aborto, eutanásia, porte de armas. Sim. Existem sistemas morais profundos e sinceros defendendo posições completamente opostas. Agora imagina se a validade de uma lei dependesse da sua correspondência com a moral. A pergunta imediata seria: qual moral? A minha? A sua? A do partido no poder? A da igreja da esquina? E aí a ciência do direito desmoronaria. Ela se tornaria um campo de batalha de opiniões.
Se você baseia a validade da lei na moral, a sua análise se torna totalmente subjetiva. Seria impossível. Impossível atingir a objetividade que Kelsen buscava. Usar a moralidade como critério seria como, sei lá, tentar medir a temperatura com um termômetro que muda de escala dependendo de quem o está segurando. Simplesmente não funciona. Então, essa pureza toda é, na verdade, uma busca por um critério objetivo, um critério universal para identificar o que é direito, independentemente das nossas crenças pessoais. É exatamente isso. E ele conclui que esse critério objetivo não pode ser o conteúdo da norma, se ela é boa ou ruim, mas apenas a sua origem e forma, ou seja, se ela foi criada pelo procedimento correto dentro daquele sistema. Certo. Para ele, a afirmação de que o direito deve ser moral não é uma constatação científica, é um posicionamento político, é uma ideologia. Uma ideologia? Como assim? Ele diz que essa afirmação pode ser usada para duas coisas. Se você está no poder, você diz: o nosso direito é justo e moral para legitimar suas ações e exigir obediência. Faz sentido. Se você é contra o poder, você diz: esse direito é injusto e imoral, para deslegitimar o sistema e justificar a desobediência ou a revolução. Nos dois casos, é um discurso político. É uma arma na luta pelo poder, não uma análise neutra. A teoria pura do direito, então, tenta se colocar acima dessa briga. Ela não quer nem legitimar nem deslegitimar. Quer apenas entender e descrever as regras do jogo. Exatamente. O cientista puro do direito deve ser capaz de descrever a estrutura jurídica de um regime que ele pessoalmente abomina com a mesma precisão técnica com que ele descreve a de um que ele admira. É um exercício de distanciamento brutal. Mas Kelsen, no finalzinho do capítulo, ele apresenta uma nuance, né? Uma distinção sutil que parece quase um jogo de palavras, mas que é importante. Sim, é uma concessão para evitar mal-entendidos. Ele admite que, se a gente usar a palavra moral num sentido muito, muito amplo e relativo, apenas como sinônimo de norma que estabelece um dever ser, então, nesse caso, todo direito é moral. Como assim? Parece que ele está se contradizendo. Não é uma contradição, é uma precisão de linguagem. Pensa na estrutura de uma norma. Qualquer norma, seja ela moral, religiosa ou jurídica, tem a forma de um dever ser. Você deve pagar seus impostos, você não deve matar, você deve honrar seus pais. Certo, o comando. Essa estrutura, esse dever ser, é a forma básica de qualquer sistema normativo. Nesse sentido puramente formal, estrutural, o direito e a moral são parecidos. Ambos são sistemas de dever ser. Ah, entendi. Então, o que ele está dizendo é, na forma, todo direito se parece com o sistema moral, porque é feito de normas. Exato. Mas o conteúdo dessas normas pode ser qualquer coisa, inclusive algo que, segundo o nosso sistema de valores particular, a gente considera profundamente imoral. É a distinção final e a mais importante. O direito tem a forma da moral, mas seu conteúdo é independente dela. A garrafa do direito, a norma, a sanção organizada é sempre igual. O líquido que se coloca dentro dela, o conteúdo, a proibição ou a permissão, pode ser qualquer um. E o cientista do direito, para Kelsen, estuda a garrafa, não a qualidade do líquido. A análise de Kelsen é rigorosa. Tem uma lógica de aço, que é ao mesmo tempo fascinante e um pouco assustadora. Ela limpa o terreno e nos dá uma ferramenta poderosa para analisar sistemas jurídicos, mas nos deixa com uma questão inquietante para refletir. Uma questão que, um século depois, continua absolutamente central. Se a validade de uma ordem jurídica não depende de critérios de justiça ou moralidade, se o que importa é apenas o procedimento e a eficácia da coação, o que impede que um sistema legal formalmente perfeito e totalmente eficaz se transforme num instrumento de opressão ou tirania? E talvez mais importante, como uma sociedade equilibra a tensão permanente entre aquilo que é meramente legal e aquilo que é verdadeiramente legítimo? Este foi mais um episódio do podcast Zeitgeist, porque pesquisar, questionar e compreender o direito é construir de forma responsável e coletiva a evolução da sociedade.